Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, em língua portuguesa, né, nós iremos ver o que? A revisão para a prova bimestral de vocês, tá bom? E no caso, essa aula ela é destinada aos alunos do sétimo ano, em que nós iremos abordar quais temas? Língua portuguesa, origem e influência, textos de divulgação científica, modos verbais, usos dos tempos, número, pessoa e tempo. Então, primeiramente, vamos falar sobre a questão da língua portuguesa, as origens e a influência. Então, nós temos que ter em mente que a língua portuguesa ela se originou de um outro idioma, que hoje em dia nós já chamamos de um idioma morto, que é o latim, certo? Além do português, o latim também ele deu origem a outros idiomas. Que quais são esses idiomas? O francês, o italiano, o espanhol, o romeno, certo? Esses são outros idiomas também que nasceram, né, que surgiram, que se originaram do latim. Então vocês podem observar quando a gente trabalha com essa questão de origem, que a gente começa a ver que o português não teve só porque ele se originou do latim, ele só teve influência do latim. Não mesmo. O português ainda continua tendo influência de outros idiomas, certo? No caso, na nossa atualidade, mais do inglês, né, da língua inglesa, em que muitas palavras são inseridas no português, né, e já fazem parte do nosso dia a dia. Como quais? Como, por exemplo, fast food, é um exemplo de palavra inglesa. Hot dog também é o que? Um outro tipo de palavra inglesa que já está inserida no nosso idioma. Shopping também, né? Agora uma nova palavra, né? Lockdown também já é o que? São novas palavras que são inseridas no nosso português, no nosso dia a dia. Então vocês devem ter em mente que a língua portuguesa ela teve sim origem em um único idioma, que foi o latim, mas ela continua recebendo influências de diversos idiomas. Agora eu dei um exemplo do inglês, mas também tem influências de outros, como por exemplo do espanhol, do francês. Até porque nós também vivemos em um mundo, né, globalizado, em que há o que? Contato com diversos povos de diversas nacionalidades. Além dessas pessoas, também os produtos que são colocados aqui, né, no nosso país, que são vindos de fora. Então nós temos que ter o que? Toda a ideia de que a língua portuguesa ela sofre sim alteração e já sofreu também alteração, certo? Que não é, digamos, um idioma assim puro, em que realmente, existe essa questão do puro, em que não tem influência, seja outra abordagem. Mas, se tratando do português, temos que ter essa noção de que o idioma ele sofre sim influências de outros idiomas. Já a questão do texto de divulgação científica, primeiro a gente tem que ter o quê? Qual a ideia? De que esse tipo de texto ele vai levar a ciência, né, ao conhecimento das pessoas, ele vai levar para as pessoas, para a população, o que a ciência está o que? Trabalhando, o que ela está estudando, certo? Nesse caso, existem alguns pontos específicos desse tipo de texto, como, por exemplo, assuntos relacionados à ciência, né, já que é divulgação científica. Então, vai divulgar o que? Temas relacionados à ciência. Então, essas pessoas que produzem esse tipo de texto, elas precisam ter uma base, né, uma base teórica sobre um assunto que ela vai falar naquele texto, porque ali precisa estar o que? Realmente tudo ok. Realmente o estudo precisa estar o que? Todo amparado por um conhecimento também científico. Não é só o fato de eu achar, eu acho, não. Você realmente precisa saber daquele tema, porque ele já passou o quê? Por testes, né? Como, por exemplo, para chegar a uma vacina, é necessário vários estudos a respeito de um vírus, a respeito do DNA daquele vírus, enfim, de vários pontos específicos, né, daquele ser, para que nós então possamos escrever a respeito. Então isso é o que? É um texto de divulgação científica. Normalmente vocês vão perceber o que? Uma linguagem, né, de um português muito mais ligado àquela questão mesmo do português da gramática, né? Que ele segue as normas da gramática, da nossa gramática da língua portuguesa. Porque você realmente acha que um texto de divulgação científica iria ali abordar com gírias, por exemplo? Não, né? Porque realmente se trata de um trabalho
e vocês sabem que realmente, como se trata de um trabalho, de uma questão científica, a linguagem precisa ser o quê? Uma linguagem mais formal. A questão das gírias são utilizadas o quê? No nosso dia a dia, com os nossos colegas, com os nossos familiares, porque é uma linguagem mais informal. Já no caso do texto de divulgação científica, é uma linguagem mais formal. É necessária essa linguagem formal, né? Até porque se trata também de uma questão acadêmica, uma questão que de estudo de universidade. Então tudo isso vai gerar o quê? Um tipo de linguagem seguindo aquelas regras da gramática normativa, certo? Então isso é o que eu tenho de divulgação científica, mas eu espero também que vocês possam ler no livro, porque no livro também tem as características básicas de um texto de divulgação científica. Isso aqui só é para o quê? Para alertar vocês o tipo de texto, o assunto que vai ser abordado na prova, né? Porque vocês devem perguntar a mim quando tiverem dúvidas no momento do plantão. Então não percam essa oportunidade, né? Não vale a pena você ficar só seguindo o cronograma e não parar ali para estudar, para pesquisar, para interrogar. Então tudo isso é necessário do que? No planejamento de um estudo, certo? Então vamos lá, continuar. A questão dos modos verbais. O que falar sobre esses modos verbais? Eu creio que já não é um tema novo para vocês, a questão dos modos verbais, que são aqueles, né, que se trata de indicativo, subjuntivo e imperativo. Então vocês precisam saber o que cada um desses modos verbais eles indicam. Primeiramente, saber que o modo indicativo ele vai indicar o quê? Aquela ideia de certeza. O subjuntivo vai indicar a ideia de uma hipótese, de uma dúvida, de algo incerto. E no imperativo, aquele vai indicar um conselho, uma ordem. Então, no caso, eu falo só assim, o Eduardo está explicando. Então, isso é o que é um indicativo, é um fato, é algo certo, realmente eu estou explicando. Aí, se você falar assim, se o Eduardo explicasse, seria melhor. Então, nesse caso é o quê? Uma ideia de hipótese. O Eduardo pode explicar, como ele também não pode explicar. Se ele explicar, né? E imperativo é o quê? Alunos, façam as atividades. Nesse caso aí trata-se de quê? Do modo imperativo, porque é uma espécie de um comando, uma espécie de ordem, um pedido. Então vocês precisam saber diferenciar esses três modos verbais. E a questão do uso dos tempos, né? O uso dos tempos vai estar ligado aqui à questão do presente, do passado e do futuro. Então isso aí é o que é algo que vocês precisam saber sobre a realidade dos verbos, né? Dos verbos em si, dessa classe gramatical, melhor dizendo. Que no caso se trata de quê? Eles podem indicar a questão de quê? De tempo. Tempo ligado a presente, a passado e a futuro. Não é a questão do presente do que ocorre nesse instante, a questão do passado do que já ocorreu e do futuro que ainda vai ocorrer, certo? Então a gente precisa ter essa ideia sobre os modos verbais, certo? Primeiro também precisa ter em mente, né, isso aqui já é um assunto que eu estou colocando para vocês terem logo uma noção de que a gente também pode utilizar o presente com algum assunto que já foi passado. Por quê? Isso tem como objetivo, né, utilizar o presente para assuntos, para acontecimentos que já ocorreram, para trazer o leitor para mais próximo a você. Nós chamamos então essa questão de usar o presente, né? Falando do passado, nós chamamos de presente histórico. Como assim? Quando eu falo que certa pessoa descobriu o Brasil em 1500, como é que eu posso falar? Certa pessoa, né? Certo personagem, certo aluno, enfim, descobre o Brasil em 1500. Observe que a questão do descobre, o verbo descobre, ele está no presente, não está? Só que se trata de um assunto que já ocorreu em 1500, né? O homem descobre a América em 1500. Então, o que eu quero focar em vocês aqui não é a questão histórica, mas sim a questão do que? Do verbo. O verbo descobre, ele está no presente, mas trata-se de um assunto que já ocorreu, que já é o que? Passado, certo? Isso é um presente histórico. Isso é só para alertar vocês que também pode existir essa possibilidade de uso do presente. E a questão do número, professor? O número é muito simples, já expliquei até quando nós estávamos em sala de aula. Número é o quê? É o singular e o plural. A pessoa, existe a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, né? Eu, tu, ele ou ela. E a primeira, segunda e terceira do plural. Nós, vós, eles ou elas.
Então essa questão do número pessoa já foi comentada até em sala de aula, inclusive neste ano, certo? Então eu peço a vocês que, apesar de eu estar explicando aqui para vocês, de eu estar recapitulando alguns pontos, eu peço que vocês leiam o livro. Leiam o livro sobre esses conteúdos, né, a respeito desses conteúdos, porque para que vocês possam, né, ir à prova de língua portuguesa com mais segurança do conteúdo e que foi abordado neste momento. Então, pessoal, eu espero sinceramente que vocês façam uma boa prova, que vocês consigam entender o conteúdo, certo? Leiam com cuidado, leiam devagar. Antes de enviar a prova, antes de terminar a prova, antes de concluir a avaliação, revejam todas as questões, vejam se marcou de fato tudo, certo? Tudo isso é importante. E principalmente, não esquecer do nome. Colocar o nome de vocês. Não esqueçam disso, porque é um ponto muito importante para vocês, tá bom? Então, pessoal, boa prova e até a próxima.